Bíblia em João 4, 23. João 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu vou ler de novo, porque é para ministrar bastante assim no seu espírito, amém? É bom a gente repetir, porque quanto mais você repete, mais essa realidade vai enraizando dentro de você. Mas vem a hora, e já chegou, amém? A hora é essa, o dia é esse, aonde Deus procura os verdadeiros adoradores, que o busque, que o adore em espírito e em verdade. Nós podemos adorar a Deus de várias maneiras, podemos abrir um leque de adoração, né? Eu posso adorar a Deus com as minhas mãos levantadas, eu posso adorar a Deus com os meus joelhos no chão, eu posso adorar a Deus com meu louvor, eu posso adorar a Deus com a palavra, eu posso adorar a Deus com as minhas lágrimas, eu posso adorar a Deus de tantas maneiras, de tantas e tantas maneiras, que a gente ia ficar aqui bastante tempo só falando isso. Mas não é só isso que Deus espera de mim e de você, Ele espera também verdade, que o adore em espírito e em verdade. E em espírito significa que o seu espírito tem que fundir com o Espírito de Deus, a um ponto de você e ele ser um só. Isso é meu espírito. É quando o meu espírito não tem mais lugar para mim, foi tomado por esse lugar desse louvor, esse lugar do Senhor. Amém? E em verdade. Então, a proposta do culto de hoje, que nós vamos estar aprendendo, é que você deixe um pouco de lado as suas causas da campanha. Eu sei que você tem várias necessidades, mas a proposta de hoje que Deus tem colocado no meu coração é que você olhe para dentro de você mesmo e fale: hoje eu quero adorar o Senhor, só porque Ele é Deus. Hoje eu quero buscar ao Senhor, só porque Ele morreu por mim, só porque Ele é o Filho de Deus. Amém? Em espírito e em verdade. Qual é a verdade que você tem hoje para colocar diante do Senhor? Quais são as suas verdades? Quais são as razões que você veio aqui hoje? Quais são as razões que te levam domingo ao culto? Quais são as razões que te levam a curvar o seu joelho durante a semana e orar ao Senhor? Quais são as verdades que te faz parar um dia e falar: não vou comer hoje, porque hoje eu vou entregar um jejum ao Senhor? Quais são as suas verdades? Amém? Feche seus olhos, deixa eu ministrar sobre você. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está a minha vida. O propósito, ó Deus, que estamos aqui hoje é te adorar. É te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Sonda o nosso coração e tira, Senhor, toda a ausência de verdade nessa hora. Purifica as nossas vidas, sonda no Senhor. Vê se há em nós algum caminho que não te glorifica. Algo, Senhor, que está precisando ser alinhado com o teu espírito nessa noite. Até que possamos olhar para dentro de nós mesmos. E, Senhor, e poder repetir: Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Que o nosso espírito, Senhor, possa te encontrar nessa noite em uma dimensão elevada, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite: coloca as tuas verdades em nós. Tira as nossas verdades, que muitas das vezes elas não servem para muitas coisas. Mas coloca a tua verdade, Senhor, que é absoluta, que é pura, que é completa, nos nossos corações nessa noite. Toma as nossas vidas de uma maneira especial. Retira daqui tudo que não convém, ou tudo que não provém do teu poderoso e santo Espírito. Senhor, derrama, Senhor, algo especial no nosso coração. Aquece o nosso coração com o teu poder essa noite. Em nome de Jesus, nos faz sentir a tua presença de uma maneira, Senhor, profunda essa noite. Que possamos sair daqui com desejo de te buscar todos os dias em espírito e em verdade. Que possamos sair daqui, Senhor, com um propósito de todos os dias se buscar em espírito e em verdade. Não só na sexta, não só no domingo, mas todos os dias.
todos os segundos das nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Amém? Vira a página da sua Bíblia em João 6, 22. João 6, nós lemos João 4, você vai para João 6, 22. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Antes de eu dar uma lida estudar um pouquinho isso aqui com você, deixa eu contar um testemunho para você, que era ele que eu estava preparado para contar. Há um tempo atrás, um tempinho atrás, eu estava orando numa madrugada, na minha casa. E o Espírito do Senhor me arrebatou como por um túnel. E esse túnel, para onde eu ia para vários lugares do mundo. E eu via sinagogas, eu via igrejas grandes, eu via templos muito bonitos, muito ricos, lustres, carros muito bonitos nos estacionamentos. Eu via pessoas famosas. E o Espírito do Senhor era como se o meu corpo ficasse e o Espírito me levasse. E o Espírito me dizia assim: eu não estou nesse lugar. Eu te falo isso debaixo do poder do sangue de Jesus. Amém? Não quero ofender nenhuma igreja, mas é isso que Deus mostrou. E eu sinto que eu devo compartilhar com você, porque foi isso que me levou a preparar essa mensagem. Eu falei, mas Senhor, essas pessoas estão aí no teu nome? E Deus me diz assim, que Deus procurava os verdadeiros adoradores, aquele que o adorava em espírito e em verdade. E não existia verdades naqueles lugares. Não existiam ali os verdadeiros adoradores. Tinha adoradores, mas não eram os verdadeiros adoradores. E eu fui arrebatada de novo por um outro túnel que me levou a um corredor, e ali tinha uma pequena igreja de joelho. Aquela igreja orava, chorava, clamava, de joelho no chão. E dizia: santo, 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 santo. E o Espírito me dizia esse versículo bíblico, de João 4. Que o Espírito de Deus procurava de cima para baixo os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoravam em espírito e em verdade. Muitas das vezes nós vemos a igreja, nascemos um lar evangélico, mas nem sempre somos verdadeiros com o Senhor. Nem sempre buscamos o Senhor da maneira que é preciso. Tem várias maneiras de você adorar, mas só tem uma maneira para Deus receber, que é aquele que adora em espírito e em verdade. E em espírito, eu acordei daquela madorna, daquele arrebatamento, e comecei a orar e dizer: Senhor, são muitas poucas pessoas que estão ali. Eu guardo essa palavra para mim, eu levo para a igreja, e Deus me diz: leva para a igreja. Sabe o que? Jesus está voltando. Importa que eu e você venhamos fundir com Ele. Eu e o Pai somos um. Importa que o seu espírito se encaixe no Espírito de Deus, porque é a única maneira de você e eu sermos arrebatados. Para isso é preciso tirar toda a ausência de verdade, de mentiras do nosso interior. Aquele que adora em espírito e em verdade. Você está vendo aí os sinais da volta de Jesus? Terremotos, maremotos, pais que se levantam contra filhos, filhos contra pais. Você está vendo os sinais da volta do Senhor todos os dias? Você sabe, já está preparado o chip do 66? Está tudo preparado para isso acontecer. Inclusive já está sendo, já foi aprovado para ser aplicado nas pessoas que estão na travessia do Oriente Médio para a Europa. Porque eles davam ali dinheiro para essas pessoas com cartão, e agora eles vão colocar o chip. Está tudo preparado para Jesus voltar. E eu e você não podemos fazer parte dessas grandes igrejas onde o Espírito não nome nenhum de nenhuma delas. Mas nós precisamos fazer parte daquela igreja pequena, dos verdadeiros adoradores. Sabe que a Bíblia diz assim, que tem uma porta larga
e uma estreita, e são poucos os que passarão pela estreita. Isso confirma aquela profecia que eu tive naquela madrugada. Sabe que a Bíblia diz que são muitos chamados e pouquíssimos escolhidos. Não tem tempo para eu e você ficar mais de um lado para o outro, sem levar 100% a sério o nosso cristianismo, o nosso Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão que um pequeno barco, e que Jesus não embarcava nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Dá um minutinho aqui para mim. Essa multidão é a mesma multidão que estava com Jesus na multiplicação dos 5 pães, dos 5 peixes. Foi tão bom, tão surpreendente, que no outro dia eles estavam lá. No outro dia eles voltaram para procurar Jesus. Mas quando eles chegaram lá, Jesus não estava. O barco onde Jesus estava, que aconteceu os milagres, estava vazio. E muitas das vezes isso acontece comigo, com você. Às vezes nós viemos à igreja, mas tem um vazio que não preenche. Nem com filho, nem com pai, nem com dinheiro, nem com riquezas, nem com diploma. Você pode estar cercado de pessoas, mas esse vazio, esse lugar especial do louvor, é o lugar do Senhor. Ele só pode ser preenchido com o Senhor. E aquelas pessoas, aquela grande multidão, muito ali era discípulo do Senhor, chega ali, o barco está vazio. E eles, inconformados, eles fazem assim no 23. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberiades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Dá um tempinho de novo. Eles chegaram lá e Jesus não estava? Eles falaram: não, mas tem um vazio muito grande, que não está saciando. O barco está vazio. Vamos procurar Jesus. Eu imagino que um foi de camelo, outro de cavalo, um foi na força da perna mesmo, né? Outro de barco, da maneira que podia. E eles chegaram em Cafarnaum e encontraram Jesus. Quando eles olham Jesus, eles dizem: mestre, quando foi que você veio para cá? E Jesus responde da seguinte forma, confrontando cada um deles, o 25. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? 26. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procureis não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vós me procurastes não porque viste sinais. Olha a resposta de Jesus. Mas porque você comeu do pão e ficou farto, gostou e voltou. O que é sinal? Sinal sinaliza algo ou alguém, correto? Lembra da estrela, quando Jesus nasceu, que apareceu no céu, que sinalizava o bebê? Quem lembra da estrela? Amém? A estrela que apareceu no céu, que sinalizava o bebê para os pastores. Então, um sinal sinaliza algo ou alguém. E Jesus está dizendo: eu tenho feito muitos sinais. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou pessoas. Jesus libertou pessoas. Tinha muitos sinais. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes. Tinha muitos e muitos sinais. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão me procurando porque vocês ficaram fartos das suas necessidades momentâneas. As suas necessidades momentâneas. A necessidade deles era o pão de novo. E Jesus não gostou daquilo. Ele continuou
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E eles continuam confrontando Jesus, dizendo: olha, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Dá uma paradinha de novo. Jesus fez tantos sinais, e esse povo continua pedindo sinal para Jesus. E aí eles dizem: olha, qual é o sinal que você vai nos dar? Olha, lá no deserto, caiu maná do céu, caiu pão do céu, e nós comemos esses pães. Esse é o sinal dos nossos pais, é o sinal que nós temos, que nós queremos. Aí Jesus responde assim, replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao homem. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos desse pão. É impressionante como que a Bíblia ela tem o poder de me surpreender. Eu já li tantas vezes essa passagem, mas nunca nessa profundidade desse momento da minha vida agora. Como nós buscamos sinais do Senhor o tempo todo, né? Olha, buscamos profetas, buscamos tantas coisas, não que tenha nada contra você buscar uma cura, você buscar um sinal de Deus para a sua vida. Mas o maior sinal é Jesus. O maior sinal para mim e para você é a salvação. E Jesus tenta dizer isso para eles o tempo todo. E eles não conseguem alcançar o ponto. Eles não conseguem entender o que Jesus está querendo dizer para eles. Aí Jesus faz uma declaração. Jesus declara assim no 35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que o Pai me deu. Muito pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha a declaração de Jesus: eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá sede. O que eles foram buscar lá? Pão? Porque Jesus tinha feito a multiplicação e Jesus diz: vocês vieram me buscar? Não foi por causa dos sinais, das proezas e prodígios. Vocês vieram me buscar porque ficaram fartos e queriam mais pães. E agora Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá sede. Foi tão profundo que Jesus falou para aquela multidão, que deu um oito na cabeça deles. Eles não conseguiram acompanhar. Eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. E eles começaram a murmurar. Eles começaram a dizer: não é esse Jesus? Não é esse filho de José, filho de Maria? Como que ele é o pão que veio do céu? Como que ele é o Messias? Como que ele é essa pessoa especial? E Jesus, antes da gente falar, Jesus já discerne o que você vai falar, no que vamos falar. Então Jesus vira para eles e repete tudo de novo no 47. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o Pai
viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Jesus, o pão da vida. Aquela multidão não conseguia entender isso. Sabe por que aquela multidão não conseguia entender? Você já conseguiu perguntar isso para você? Por que eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o pão que descia do céu? Porque eles tinham tanta necessidade momentâneas, eles buscavam tanto saciar eles mesmos, que eles não conseguiam olhar para Jesus como o autor e o consumador da fé. E a Bíblia diz que no versículo 60, eles dizem assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido isso, essas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Duro discurso, quem pode ouvir? É como se ele estivesse dizendo: conversa fiada de Jesus, né? Como é que ele está dizendo que ele é o Cristo? Como é que ele está dizendo que ele é o pão vivo? Como é que ele está dizendo que ele veio do céu? Conversa fiada. Dura esse discurso, quem é que pode ouvir? E eles se levantaram e foram embora. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Não eram pessoas incrédulas. Discípulos, a Bíblia diz. Se você continuar lendo. E é tão interessante que muitas das vezes nós temos mais ou menos a mesma conduta. Buscamos Jesus por quais razões? Ele busca o verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Muitas das vezes nós buscamos o Jesus, os milagres, mas esquecemos quem é o autor do milagre. Os sinais seguirão os que crerem. Os sinais sinalizam para alguém. Muitas das vezes nós buscamos o Jesus que liberta. Buscamos a libertação, mas esquecemos de quem é que faz a libertação. Muitas das vezes nós ministramos, mas nós esquecemos de onde vem o potencial para a ministração. De onde vem a unção para a ministração. Fazemos muitas das vezes como Jesus, como essa multidão, por causa da nossa necessidade momentânea. Mas eu preciso tanto resolver a minha condição financeira. Então todas as vezes que eu vou orar, eu só lembro disso, né? Eu resumo a minha oração: Pai, eu te adoro, eu te louvo, mas eu preciso do dinheiro. Senhor, perdoa os meus pecados, mas eu preciso do dinheiro. Senhor Jesus, toma a minha vida, mas eu preciso do dinheiro. Não é assim? E passamos o dia todo preocupados com o dinheiro. O dia inteiro murmurando por causa do dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. E Jesus está olhando do céu dizendo: eu sou. Eu sou. Olha a declaração dele: o pão que desce dos céus. E se você comer dele, você não vai ter fome. Se você colocar ele no primeiro lugar, todas as coisas, as demais, vão ser acrescentadas. Eu sou o pão que desce do céu. E você precisa comer dele para ter as demais coisas. A multidão não entendia isso. Não entendia que Jesus vinha em primeiro lugar e depois as demais coisas. Eles pegaram as demais coisas e colocaram antes a minha necessidade. Não que eu tenha nada contra você buscar as suas necessidades, que eu também busco as minhas. Mas existe uma ordem de prioridades no reino dos céus. Existe uma ordem de prioridade. E a minha prioridade não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é Jesus. A prioridade de Deus, deixa eu repetir para você, é Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele pagou um preço. E importa que eu e você os adoramos em espírito e verdade. Amém? É essa a prioridade. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer como Jesus. Eu não vim, ele fala no 38, para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Eu não vim fazer a minha vontade. Esse é Jesus. Se ele não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade de Deus, que dirá eu e você? Quanto mais eu e você. Nós também precisamos olhar e falar: qual é a vontade de Deus na minha vida? Amém? Qual é a vontade de Deus? O que Deus tem para mim? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo nos Estados Unidos? O que eu estou fazendo na igreja New Life?
O que eu estou fazendo aqui na cidade de Charlotte? Tem uma prioridade de Deus na sua vida? Tem uma vontade, tem um desejo, tem um querer de Deus na sua vida? E isso precisa ser a prioridade da minha e da sua vida, antes das nossas necessidades. Amém? Os discípulos se levantaram e foram embora. Quem pode ouvir esse discurso? Dura essa palavra. Eles não querem ouvir esse negócio não. Está muito complicado o que Jesus está falando. Pesado demais. É como se eu dissesse para você: eu sou Leia Faria, sou casada, tenho 3 filhos, sou psicóloga, sou pastora, sou baiana, sou da... E você olhasse para mim e falava: você não é nada disso. Quando a gente vai para o 66, Jesus faz algo surpreendente. Ele diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Os discípulos de Jesus, a multidão, muitos o abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-se? Eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus porque Jesus, ele não deixa a criancinha tirar sua atenção, amém? Eu gosto de Jesus porque Jesus, ele consegue pegar tudo isso, passar por tudo isso e não ser abalado. Você sabe que para um pastor, uma ovelha é como se fosse um filho, porque você gera ela no mundo espiritual e você tem uma responsabilidade com ela. E um dia, quando você chegar no céu, Deus vai perguntar: cadê as ovelhas que eu te dei? E aqui Jesus perdeu várias ovelhas de uma vez só. Dói demais, viu, pastor? Quando alguém chega e fala: estou indo embora. A mala está pronta, estou indo para o canto, né? Dói demais. E aqui muitas pessoas abandonam Jesus, abandonam a igreja, abandonam o ministério de Jesus e vai embora. Porque duro é esse discurso. O cara está falando que ele é Deus, que ele veio do céu, e que ele é pão, e que ele é carne, e que ele é sangue, e que a gente tem que comer dele. Porque senão não entra no céu. Eles não tentaram isso. E foram embora. E Jesus então disse: está vendo a porta? Os outros 12, a galera dos 12, Pedro, Tiago, João e os outros. Está vendo a porta? Quem mais de vocês quer ir embora? Podem acompanhar, a porta está aberta. Os incomodados que se retiram, mais ou menos assim. Naquele velho ditado popular brasileiro, né? Quem conhece esse ditado? Os incomodados que se retirem, né? Jesus faz mais ou menos isso aqui com os 12. E vocês? Pedro, Tiago, João, galera dos 12. Também não querem se retirar? O discurso também não foi pesado? Vocês também não creem que eu sou o pão que veio do céu? Vocês também não creem que eu sou o Cristo? Isso que Jesus está falando. E Pedro chama a responsabilidade para ele mesmo. E ele diz algo muito interessante. No 67, Pedro diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iríamos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Olha que profundo. Eu gosto do Pedro também. Gosto de São Pedro. Fantástico. Ele chama a responsabilidade para ele, se levanta possivelmente, olha para Jesus: para onde iríamos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Em algumas versões, fonte de todas as coisas. Temos crido e confiado, conhecido que tu és o Cristo. Deixa eu falar para você de 2 tipos de igreja, 2 tipos de cristão, e você vai entender por que eu contei para você sobre aquela profecia, sobre o que Deus havia me mostrado. 2 tipos de cristão. Muitos dos discípulos de Jesus, eles buscam Jesus, mas porque precisa ser abençoado, porque tem uma causa que precisa do Senhor Jesus. As necessidades da maior parte dos cristãos, da multidão, vem primeiro a minha necessidade pessoal, antes da necessidade do Pai. A maior parte é isso daqui. E quando Jesus dá esse discurso tão duro, a maior parte das pessoas não aguentam. A necessidade de Deus
ou a prioridade de Deus na minha vida vem antes do meu casamento, vem antes dos meus filhos, vem antes do meu trabalho, vem antes da minha vida pessoal. Amém? Esse é um primeiro tipo de igreja. Esse povo procura Jesus, mas encontra um vazio. Eles vivem insatisfeitos. Quanto mais tem dinheiro, mais quer dinheiro. Né? Porque às vezes a gente pensa que quando comprar a casa, resolveu o problema, não resolve. Quando compra uma, você quer comprar outra daqui a pouco. Aí você fala, vou comprar um carro. Quando você compra um carro, você quer outro mais novo. Então você diz, vou comprar uma bolsa de, sei lá, marca, Michael Kors. Daí um ano você já quer outra. E você diz, eu vou lá no Eduardo arrumar o cabelo, daqui um ano você quer, daí semana que vem você quer ir de novo. Né? Porque lava e volta normal. Né? Você vai na Rejane, né, Jane? Fazer massagem lá 3 meses, daí passou, daí 6 meses você quer voltar de novo. Sabe por quê? Nós temos uma necessidade insaciável. Nós temos um desejo insaciável. Né? Quem não casa fala, quando eu casar tudo resolveu. Resolveu nada. Aí quem casa pensa exatamente assim: Jesus, quando é que esse casamento vai dar um jeito? E não vai dar jeito. É assim mesmo. As pessoas são diferentes uma da outra. E precisa ter confronto, precisa ter pequenos problemas. Sabe por quê? Deus não fez ninguém perfeito. Oi, irmã Leia, que notícia ruim. Verdade. Deus não fez ninguém perfeito. Tem um vazio entre eu e você, que é uma partícula da eternidade. Essa partícula da eternidade que existe em você é esse vão que só o Senhor pode ocupar. Só o Espírito de Deus pode ocupar. Só o pão da vida pode ocupar. Nada mais o mundo pode ocupar. Nem drogas, nem bebida, nem sexo, nem dinheiro, nada pode ocupar esse lugar. Esse lugar, quando ele está vazio, e você olha para dentro de você, você se sente completamente insaciável. Só tem uma maneira de satisfação. É quando ele é preenchido pelo Senhor. Aí tem um segundo tipo de igreja. Eu falo igreja porque eu e você somos igreja. Amém? Mas tem um segundo tipo de igreja, que é exatamente o que descreve o apóstolo Pedro. Ele chama a responsabilidade. São pessoas que chamam a responsabilidade para si. E diz, não, tu és o Cristo. Nós temos crido. Nós temos confiado. Aonde iríamos se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Balada não me satisfaz mais. Drogas não me satisfaz mais. Sexo ilícito não me satisfaz mais. Dinheiro não me satisfaz mais. Para onde que eu vou? Se só tu tem palavra de vida eterna. Se só tu tem palavra de vida eterna. Fonte do dinheiro. Fonte de todas as coisas. Fonte da cura, fonte da libertação. Fonte de todas as coisas. Toda palavra tem que sair da boca de Deus para produzir algo positivo. Amém? Só tu tem palavra de vida eterna. E aí eu quero deixar para você esse segundo tipo de crente, esse segundo tipo de igreja, que eu e você precisamos fazer parte dela. Chamar necessidade para mim e você, chamar essa responsabilidade e ocupar esse lugar. Não deixar esse lugar vazio. Como é que eu ocupo ele, pastora? O que eu faço para ocupar ele? Abra a sua Bíblia em Mateus. Amém, Jesus, aleluia. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33 diz assim: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Quem? O pão da vida. Quem? Jesus. Quem? Preencheu o vazio. Tem um vazio. Tem pessoas que falam para mim assim: eu estou perto de muita gente, mas eu me sinto vazio. Nada me preenche o suficiente
para eu ter paz. Nada me preenche o suficiente para eu me sentir 100% alegre. Para eu me sentir satisfeito. Experimenta colocar esse pão em primeiro lugar na sua vida. Nem um homem, nem uma mulher, por mais rico que seja, tem paz com esse lugar vazio. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode viver uma alegria completa com esse lugar vazio. Experimenta colocar nesse primeiro lugar esse pão da vida. Da maneira correta, em espírito e em verdade. Eu não vou buscar Jesus de qualquer jeito, porque eu vou na igreja e volto do mesmo jeito. A multidão buscou Jesus e saiu do mesmo jeito. Mas eu vou buscar de uma maneira diferente. Eu vou buscar essa noite com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Sonda-me, Senhor. Vê se tem alguma coisa em mim que não te glorifica. Vê se tem algo em mim que não está alinhando com o teu espírito, para que eu e tu venhamos a ser um nessa noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ele diz assim, que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, aqui em Mateus 33, 6, 33, não é a única condição, tem uma segunda condição. Coloque Deus em primeiro lugar e busque, eu e você, precisamos buscar a justiça. O que é justiça? Nós já estudamos isso na sexta. O que é justiça? Não fazer para os outros o que eu não quero que faça para mim mesmo. Não pensar dos outros o que eu não quero que pense de mim mesmo. Amém? Isso é justiça. Uma pessoa justa, ela sempre se coloca no lugar do outro. E diz, não vou falar isso porque eu não quero que fale de mim. Eu não vou pensar isso da pessoa porque eu não quero que pense de mim. Isso é ser justo. É você não fazer para os outros o que você não quer para você mesmo. Então, colocar o pão da vida em primeiro lugar e ser justo. E aí você vai ver que aí o dinheiro é uma consequência. A cura é uma consequência dessa atitude sua. As portas se abrir é uma consequência da sua atitude. Amém? Dois tipos de cristão. Dois tipos de cristão. Um que busca Jesus de maneira vazia. Nós vamos vir aqui na frente, vamos orar por esses dois tipos de cristãos. Busca Jesus com prioridades invertidas. E eu sei que você busca o Senhor. Eu também busco. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Não cremos? Estamos acima dessa multidão ali. Né? Não leva um pouquinho mais alto. Mas eu sinto em te dizer com toda a educação que muitas das vezes nós priorizamos Cristo da maneira errada. Priorizamos Ele quando a dor é muito grande. E você não está conseguindo conter no seu peito. Aí eu priorizo Deus. Senhor, eu estou tão decepcionado com o que fizeram comigo. Estou muito triste. Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Deus, está doendo muito a minha cabeça. Aí eu priorizo Cristo. Deixa eu te dar uma outra inversão de valores. Aonde, na maioria das vezes, nós conhecemos Cristo, sabemos que Ele é o Cristo, sabemos que Ele é o pão da vida, mas temos um problema, invertemos muitas das vezes. Buscamos Cristo quando tudo está bem, né? Olha, minha conta bancária está, ó, nota 10. Minhas contas estão, ó, tudo pago. Minha saúde está, ó, nem colesterol, nem nada. Meus meninos estão, ó, tudo bem. Aí eu, oh Deus, obrigada, vou te priorizar, porque tu tens sido nota 10 na minha vida. Não! Priorizamos Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Aprendi a viver. Com dinheiro e sem dinheiro, na riqueza e na pobreza. Amém? Jeremias 3,33 diz, clama a mim, busca a mim, e respondeste-eis coisas grandes, profundas, que não sabes. Quem busca é eu e você. Eu nunca vi um anjo descer do céu e buscar por alguém. Você já viu esse testemunho? Um anjo veio do céu, você estava dormindo, um anjo estava buscando. Quem busca é eu e você. Quem prioriza é eu e você. Quem coloca em primeiro lugar é eu e você. Amém?
nós estamos melhor do que aquela multidão, porque nós cremos em Cristo, sabemos quem Ele é, chamamos a responsabilidade para nós mesmos, como o apóstolo Paulo, só tu tem palavra de vida eterna. Eu sei que você pensa como eu, mas priorizar Cristo essa noite é o que eu gostaria de orar por você. Amém?